Depois de meses de trabalho organizando tudo nos bastidores, hoje foi a estreia dessa fase do projeto Um Conto em Cada Canto, segunda edição. Fomos recebida pelas crianças do Rede Cidadã e nos encantamos com o envolvimento e a participação desses jovens antenados na cultura regional. Gratidão a todos os parceiros e colaboradores do projeto, principalmente a CECEL MT, através da Lei Aldir Blanc, pelo empenho desse projeto que está aprovadíssimo pelo público. Essa estreia foi um sucesso. Fiquem atentos, semana que vem tem mais no quintal do Flor Ribeirinha. Aguardamos vocês! Olá, boa noite. Começamos o Cultura Livre, o nosso encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje, o nosso programa recebe uma convidada muito especial para falar do poder da palavra e da memória. Acaba de encerrar a sua segunda edição do projeto Um Conto em Cada Canto, uma iniciativa que levou a contação de histórias para escolas, centros de convivências aqui em Cuiabá. Para contar um pouquinho dessa experiência que aproxima gerações através da oralidade e também sobre a importância da acessibilidade nas artes, hoje recebemos a artista Alice Oliveira. Boa noite, Alice. Seja muito bem-vinda ao Cultura Livre. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada, Elo, pelo convite. A gente que fica feliz, Alice. Você que é uma convidada assim, muito especial, conheço sua trajetória para além dos anos, né? Além do que a gente pode imaginar dos anos. Te conheci ainda, acho que você nem estava na contação de história, era atriz de teatro. Isso. E o público de casa também quer conhecer um pouquinho da Alice. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, que te levou a ir para o teatro, para as artes, e depois como que começou a te aproximar da contação de história. Então, a história é um pouquinho longa, né? São quase aí 30 anos atuando, né, firmemente na área da cultura, do teatro, da contação de história, mas comecei lá em 1994, né, com Cena 11, com muitos espetáculos, aprendi muito com Cena 11, né, uma escola, né, de base ali, e depois fui para outros grupos, como o grupo Unitela, que era da Universidade Federal do Mato Grosso, o nosso diretor Carlinhos Ferreira. E depois, incrível, Carlinhos. Muito bom. Nossa, a gente fez tantos espetáculos, são tantas lembranças que a gente traz. E depois fui para o Grupo Tauá também, em Global da Ruda. Fizemos um espetáculo muito bacana, que foi até para festivais e tudo, né? Então foi aí que eu comecei a conhecer mais esse universo, né, do teatro e dos festivais. E a gente, naquela época, era o teatro amador, né? Então a gente se formava mesmo fazendo ali, e fazia de tudo um pouco, não era só no palco, não. E aí, depois de um tempo, chegou aqui de volta, né, a Cuiabá, o Cena 11, não, o Teatro Mosaico, né? Teatro Mosaico, Sandro Lucchesi voltou. Aí um abraço para o Sandro Lucchesi, né? Incrível, um amigo querido. Todos os meus mestres, eu falo assim, né? Porque, querendo ou não, para onde eu cheguei até hoje, né, a gente lembra de todo esse passado, dos mestres que nós tivemos, dessa formação que é tão importante até hoje, né? Como o teatro sempre foi forte aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, né? Exatamente, os grandes festivais que tinha, aquela movimentação, mas a gente sempre foi em busca. E com o Teatro Mosaico, que eu estava dizendo para você, né, agora há pouco, foi uma escola imensa, uma universidade, porque ali nós aprendíamos nem tanto a atuar, mas era um trabalho de coro, trabalho de voz, espetáculos, né, que nós viajávamos bastante, e também os espetáculos que nós fazíamos no interior de Mato Grosso. Tinha uma rotatividade, né? O teatro vai na escola, tinha esse projeto maravilhoso, que a gente estava sempre em contato com a área da educação. E aí nós viajamos muito o Brasil, ficávamos em temporada viajando. Então a gente aprendeu mesmo a profissão, se profissionalizar enquanto empresa, né? Vamos abrir uma empresa, né? Vamos viver de arte. E foi aí que eu decidi, eu quero viver de arte. Só que depois, com o tempo, eu me afastei um pouco do teatro e comecei a fazer outras coisas. Comecei a dirigir espetáculo também, né? Foi na época que o Sesc Mato Grosso já estava com aquela pujança, né, de contratar atores e aquele movimento. Então, eu comecei
já dando aula de teatro. E comecei a montar espetáculo, produção e escrevi um espetáculo. Era, como que é o nome? Drácula para Chocolate. Olha, Drácula para Chocolate. Não sei se tem alguma coisa a ver com algum filme, mas veio na mente assim, e aí montamos esse espetáculo. Foi o maior sucesso, é o espetáculo de Clau. Aí depois veio uma parceria que eu fiz com Maurício Ricardo, Luciano Paulo também, o Patinho Feio. Aí foi um sucesso total. Eu acho que foi a partir daí que eu falei assim, nossa, como está precisando de espetáculos para a infância. Aqui, e até hoje, tem uma falta de espetáculos com esse tema voltado para a infância. E aí, de repente, me veio um convite, através do Sesc Mato Grosso, a Cristina, que na época era técnica lá, me dizendo assim, olha, vai ter um curso de contação de história, com um mestre de contação de história, e você vai fazer. Aí eu falei assim, mas fazer curso de contação de história, existe isso? Porque aí eu comecei a lembrar, né, que meu pai contava história, minha mãe contava história, professora conta história. Eu falei, vai ser profissão? Não, você vai ter que ver, tem que ir lá e participar. Menina, eu fui. Fui assim... Despretensiosamente. Nem estava muito ligando. Aí entrei na sala lá do Sesc Mato Grosso, aí estava lá um rapaz, José Mauro Brandt. Ele, uma mala do lado, e a sala cheia, a maioria é professores e professoras. E aí todo mundo quieto, né? Começou a aula, ele começou a conversar. Aí daqui a pouco ele começou a contar uma história que você não sabia se era ele na história de vida, ou era uma história criada. Mas todo mundo ficou assim, atento àquilo. Bateu um start na minha cabeça. Eu falei, é isso que eu quero. Porque eu já vinha do teatro meio cínico, aquela questão de grupo, um elenco muito grande, né? A gente fica um pouco meio perdido. E eu falei, pronto, eu, minha mala e a história. 2005. Meu primeiro mestre, José Mauro Brandt. E aí, menina, não parei mais. Aí comecei a montar espetáculos para o próprio Sesc, fazer repertório, apresentar para criança, para jovem, para adulto. Viagem nacional, internacional, para Vieram os convites, tudo. E aí, posso continuar? Claro. E aí, depois que eu viajei, montei o espetáculo e as pessoas queriam, né? Porque tinha pouco espetáculo para criança. E esse era algo mais direto. E olha que eu sofri um pouco, porque eu vim do teatro, onde tinham jogos teatrais, né? Tinha a parceria do elenco ali no momento. E contação de história, não. É só eu e a palavra, eu e a história. E aí eu falei, como que eu vou enfrentar esse público, né? De olho nos olhos, né? Como que eu seguro toda essa plateia? Uma plateia de 200, 300 pessoas. E aí eu fui testando as histórias e, de repente, as pessoas estavam me convidando. Como que se faz isso? Que técnica é essa que se utiliza? Como é que você consegue memorizar tantas histórias, decorar tantas palavras, né? E aí eu falava assim, não, tem uma parte de técnica, porque eu vim do teatro, né? Mas também tem uma questão de identificação com a história, a paixão que você tem pela história. E aí você vai em busca dessas histórias que dialogam ali com aquele universo infantil. E é o que você falou lá, acaba não sabendo se é a história da Alice ou se a Alice está contando essa história, que a identificação é tão grande. Exatamente, as pessoas confundiam até meu nome, falavam assim, mas seu nome é Alice mesmo? Você conta a história da Alice no País das Maravilhas? É por isso que você escolheu esse nome? Eu falei, não, meu nome é coincidência mesmo. E aí o universo da literatura, né, o segmento literário, me abriu muitas portas. E aí eu comecei a apresentar oficinas. E aí vieram a maioria da área da educação, professores, professoras, porque na primeira infância, ali na educação infantil, o que mais se faz é contar história. Professora conta história todo dia, quase na sala de aula. E aí elas queriam saber que técnicas são essas, que recursos utilizar. E eu fui montando o meu próprio estilo de contar história. Né, que você, não sei se você lembra, né, várias, que eu trouxe aqui, né, hoje eu não trouxe para vocês, não é uma pena, mas os meus recursos sonoros. Sim. Eu queria criar um mundo lúdico de sonorização da história, sem precisar necessariamente ter
um cenário, ter ali a representatividade ou carregar um sonoplasta com você, né? Exatamente. Eu até cheguei a trabalhar no início com alguns músicos. Sim, violão, né? Eu lembro. Violão, percussão ali. Então, eu, às vezes o músico cantava, eu cantava junto. Então, tinha uma trilha sonora por trás. Mas nem sempre o músico poderia estar presente. Sim. Aí eu busquei os meus recursos, comecei a construir, confeccionar. E aí surgiu essa possibilidade de expandir isso. De expandir essas técnicas, essas ideias, essas propostas, para que a professora, na área da educação, pudesse utilizar em sala de aula algo que fosse inovador, não aquilo que ela já sabe, mas algo que pudesse ser construído junto com a criança. E trabalhar com o livro, que é minha paixão, livro de imagem. Então, associar essa questão da mediação de leitura com a contação de história, que é da oralidade, para o livro, né, para a escrita, a literatura oral, tudo se anda junto ali, todas as artes da cena, também a gente conseguiu apresentar, e isso deu assim, menina, foi um boom, né? Mudou a sua vida, né, Nossa, totalmente. Todos queriam saber como se conta, como se faz, quais os recursos, e eu fui criando e entregando para o público, até que veio a ideia, mas eu sozinha não consigo fazer tudo. E aí comecei a pesquisar outros contadores de histórias. Eu fui em busca desses contadores. E aí, de repente, eu estava fazendo uma rede de contadores de história de outros estados, de outros lugares. E aí comecei a pesquisar festivais de contadores de histórias, seminários de contação de história. Eu descobri que tem uma leva enorme de pesquisa sobre a arte de contar história, que é uma arte reconhecida. E aí eu fui participar de uns festivais desses para participar de mesas redondas, para saber mais sobre o profissional narrador de história, né? Qual que é a importância dele numa sociedade, qual que é a importância dele na área da educação, na área da artística. Menina, aí eu descobri o primeiro festival que eu fui em Porto Alegre. Eu fiquei enlouquecida. Era contador de história saindo pela janela. Era criança chegando, criança saindo. Aí, quando eu voltei do Festival de Contadores de Histórias de Porto Alegre, eu já voltei assim com as ideias borbulhando. Eu vou levar isso para Mato Grosso, vou levar isso para Mato Grosso, vou levar isso para Mato Grosso. E já veio. Cheguei aqui, aí chamei a minha amiga irmã do coração, que é a Mazé Oliveira, uma grande produtora cultural também. Falei assim, eu estou com toda a ideia na minha cabeça, vamos promover um festival, um encontro nacional de contadores de histórias. Para animar, né, aqui o Mato Grosso, as ideias, né, e a importância da presença do contador. E aí ela escreveu um projeto e fomos contemplados pela Funarte, né, com a Miriam Muniz, né, o projeto Miriam Muniz. E aí fizemos o primeiro encontro, em 2012, primeiro encontro de contadores de história. Menina, veio contador de história do Brasil todo. Vinha caravanas do interior de Mato Grosso. O pessoal das escolas enlouqueceram, eram filas e filas, era uma briga para poder conseguir uma vaga, né, para a escola queria trazer a escola inteira, mas a gente queria atender várias escolas. Era criança saindo para todo quanto é lado. Olha, foi uma loucura. Foi um sucesso tão grande, televisão em cima, né? Eles vão fazendo reportagem. O que é isso que está acontecendo? Eu fiquei tão feliz que eu não acreditava. No dia da abertura do evento, eu chorei uma criança. Porque eu falei assim, gente, e é possível, isso é possível, né? E fomos para o interior, levamos oficina com apresentações, né? O primeiro, na verdade, o primeiro ponto foi feito assim, bem singelo, né? Que foi esse do prêmio da Miriam Muniz. Nós fizemos e fomos para o interior. Agora, o segundo mesmo, que foi o grande encontro, foi em 2012. Depois veio o segundo, terceiro, quarto. Agora a gente está brigando pelo quinto. Mas o quinto não chega, mas chegou no número 5, né? Aí mas vem sim, com certeza. Mas agora a gente está lutando aí, né? Vendo os editais. E o que muda, Alice? O que você acha que muda do que veio, que você acha que era mais fácil e agora é um pouco mais burocrático? O que muda? Eu acho que são as políticas públicas, né? São os gestores, né? Porque a gente tem aí essa mudança, né? Dos governantes, e aí tudo muda. Né? E tem uma pandemia no meio. Né? Tem uma pandemia no meio, exato. Tem uma pandemia no meio, que foi na época que a gente mais, assim, né? Todos nós, né? Passamos por momentos difíceis e tudo parou e parece que tudo ia acabar, mas depois veio o Aldir Blanc para salvar os artistas, digamos assim. Então foi um grande respiro para todos nós, né? Mas eu ainda não perdi a esperança, não.
Ah, com certeza não. E porque também é aquilo que você fala, né? A cabeça não para, grandes parceiros aí. E Alice, conta pra gente, como que nasce um conto em cada conto, né? A gente sabe que tem o Contos do Mato, né? Que Isso. foi o grande festival aí que você produziu por várias vezes. Aí como que nasce um conto em cada conto? Um conto em cada canto. canto. É igual um trava-língua, né? As pessoas brincam, as pessoas falam assim, mas um conto em cada canto. Aí eu falo, mistura tudo, fica tudo encantado. Isso. Mas essa ideia surgiu depois que nós fizemos o Contos do Mato. Aí falou, o Contos do Mato a gente não conseguiu mais uma verba para ele, um edital, né? Sim. Que o contemplasse do formato que ele era. Porque era um formato que vinha contadores de história de todos os lugares, não são contadores de histórias, escritores, rodas de leitura, mediadores de leitura. Né? Tinha rodas de conversa também, belíssimos, assim, que a gente trazia tanta oficina e cursos, que era maravilhoso. E aí deu uma esfriada, porque aguardando editais, né? E aí eu falei, e agora o que eu vou fazer? Eu não posso parar. E aí, de repente, veio essa ideia de fazer um conto em cada canto, convidando todos os municípios que quisessem aderir, fazer um movimento, cada um no seu município, e ao mesmo tempo com aquele negócio da rede, né? Montar uma rede ao vivo, né? Fazer tudo online. Sim, sim, sim. E aí surgiu isso. Falei, vamos fazer um conto em cada canto em Mato Grosso. A gente marca um dia ou 2 dias, e naquele dia, naquele horário, cada um de vocês vão se organizar no município e todos vão contar a história ao mesmo tempo, vão fazer o evento tudo ao mesmo tempo. Aí eu faço aqui, eu me organizei aqui, e acho que uns 6, 7 municípios também aderiram. Né, isso na pandemia ainda. Já tinha terminado. Não, foi antes, desculpa. Foi antes. Da pandemia, né? Foi antes. É porque tinha essa questão da conexão, sim. né? E aí fizemos, né? Foi uma coisa mais linda. Mas fizemos assim na raça, né? Sem verba. O artista sabe trabalhar. Foi uma ideia que veio, todo mundo abraçou a ideia e a gente aconteceu. Até nessa época surgiu também um seminário que nós promovemos, o Seminário dos Contadores de Histórias, vieram todos para cá, para a gente fazer um encontro e discutir como que ficaria os contadores de história em Mato Grosso. Essa questão da formação, né? da divulgação, enfim. Mas aí depois veio uma ideia, surgiu os editais, e falei assim, bom, agora eu vou fazer um conto em cada canto, mas aqui mesmo, porque não tinha perna para poder ir atender Mato Grosso todo. Né? Então, eu vou fazer um conto em cada canto de Cuiabá. Menina, também foi assim, todo mundo me queria, vem contar aqui, vem contar ali, me conta lá, conta... E aí eu falei, não, mas eu sou só uma, o projeto é pequenininho, é um conto em cada cantinho. Não tem como eu atender 300 escolas, não porque você não atende a rede, né? Eu falei assim, porque não tem verba. E agora veio, né, a segunda edição, sim. Que quando saiu, né, a política da Aldir Blanc, aí os editais, que foi o ano passado, eu falei, vou escrever de novo, né, porque as pessoas querem, perguntam. Sim. E aí que saiu que nós estamos realizando agora, né? Foi agora a última semana, né? Vai ser agora quinta e sexta, agora que vai ser o encerramento. Isso. E Alice, dentro de um conto em cada conto, eu estou desse trabalho. Um conto em cada conto, você trouxe o Contos e Lendas de Mato Grosso, né? Isso, a proposta é essa. Conta pra gente um pouquinho sobre essa proposta do Contos e Lendas de Mato Grosso, onde você resgata as narrativas do nosso estado, né? Isso. Qual que é a importância também de manter vivo esse imaginário regional nosso para gerações e gerações? É uma importância assim, primordial, sabe por quê? Porque quando eu comecei a contar histórias, eu contava os clássicos, né? Histórias que eu me apaixonava. Mas aí quando eu ia para os festivais pelo Brasil afora, as pessoas começaram a me perguntar quais eram as histórias daqui. Quais as lendas daqui? E eu não tinha nenhum repertório daqui. Até que, uma época, bem no aniversário de Cuiabá, uns anos atrás, me convidaram para contar lendas daqui. E aí eu fui atrás de livros que contassem lendas daqui, porque eu conhecia só quem? Minhocão do Pari. Minhocão do Pari todo mundo conta, né? E aí eu fui, não achava nada. Achei um livro, fui na biblioteca
Esteban de Mendonça, encontrei o livro da Duga Rodrigues, Lendas de Mato Grosso. Sim. 200 e poucas lendas. Aí eu fui procurando, mas só tinham assim, uns relatos das lendas, do que acontecia. Mas não tinha uma história com a narrativa interessante para criança. Aí busquei no sebo, encontrei o livro do Emílio Antunes. Emílio Antunes é de Barão do Melgaço, e tinha um livro, um único livro dele, que estava no sebo, Lendas do Rio Cuiabá. Quando eu li o título e estava a imagem do rio, com umas casas assim das comunidades, cara, aquele brilhou nos meus olhos. Quando eu abri o livro, 180 lendas do Rio Cuiabá ao Pantanal. Nossa, lendas que acervo. Lendas que o povo conta. E se a gente for observar, na história da contação de histórias, se contava a história dessa forma, através da oralidade, até que alguém, né, registrou. E o Emílio Antunes foi esse pantaneiro que registrou as lendas das comunidades ribeirinhas. Montei um repertório, é um dos meus trabalhos que tem mais sucesso, que já rodou o Brasil, que foi no Arte da Palavra, que é um programa do SESC, né, SESC Nacional, e eu rodei em todo lugar que eu chego com as lendas daqui, que tem a lenda do Minhocão, a lenda da Praia do Mão de Gato, né? A lenda do Vendaval no Taquaral. Já ouviu isso? Não, não vi. Viu? Ó, a Pedra 21, essa você já ouviu? A Pedra 21 a Pedra sei. 21, então. Então, tem histórias daqui que as pessoas desconhecem ainda, ou não é muito contada. E quando eu levei isso para circular, as pessoas enlouqueceram. Onde que essa é sua? Eu falei, não, eu recontei, porque ela está escrita de uma forma bem singela. Mas aí, conforme eu fui contando para as crianças foram ajudando a recontar a história. Porque elas faziam perguntas, elas interagiam, porque elas se sentiam assim, mas foi aqui nesse Rio Cuiabá? Quando eu contava ali na região do Porto, nossa, as crianças falavam assim, mas aconteceu aqui mesmo. E aí foi me dando possibilidades de recriar e recontar a história. Então, é um dos trabalhos que eu venho há muito tempo trazendo, né? E para esse agora, para Um Conto em Cada Canto, que é a segunda edição, aí eu já fui ampliando, convidei o João Luiz do Couto para fazer esse intercâmbio. Que é de Barra do Garças, que é de Barra do Garças, e ele tem um trabalho que é a contação de história com o próprio livro dele, né? E aí eu falei assim, bom, vou fazer essa junção, né? Da oralidade ao livro, e sempre priorizando também escritores e narradores de histórias daqui de Mato Grosso. E Alice, como que foi, né, levar isso para o público? Porque além de criança, você também levou para a convivência de idosos, né? Então, como que foi trazer essa contação de história? Como que foi recebido pelo público? E você já disse que, né, que as crianças já adoraram, mas como que foi agora essa nova fase? E vem sempre incrementando. Quem viu a Alice contando essa história uma vez, quando ela conta de novo, a história já tem alguma mudança? Tem uma roupagem diferente, sempre tem alguma novidade ali de interação. E aí eu falo, as pessoas sempre me perguntam, mas você conta história para criança, né? Eu falei, não, eu conto história para todas as idades. E aí eu descobri, né, na primeira edição, eu já havia contado história no Lar dos Idosos, né? No Centro de Convivência também. E a receptividade foi muito grande. Então, eu fiz um projeto intergeracional, onde tanto criança, adolescente, idosos, eles podem conviver e apreciar a mesma história, porque é a história do seu lugar, é a história próxima deles. E aí eu descobri esse leque de possibilidades, tanto que a maior parte que eu contei a história agora nesse projeto, na segunda edição, foram para adolescentes. E eles mergulharam de cabeça, né? Eu fiquei surpresa, como os adolescentes também interagem. Falam assim, mas adolescente não gosta de ouvir história para criança. Não, a pessoa se engana. É a forma de narrar a história, é a interação com aquele público. Então, tocar o coração, como você mesmo diz, né? Porque cada público tem uma especificidade que, se você conseguir atingir, dialogar, porque é um diálogo, na verdade, é um jogo, e você consegue conquistar a Alice, atenção. Como que é esse olho no olho, né, para uma era mais digital, que a gente vê a criança toda no celular, não criança, né, a gente, o idoso, enfim, todas as gerações ali no digital, como que é deixar o celular de lado, olhar no olho, afetar e ser afetado, né, pela história? Exatamente. Várias pessoas me perguntaram isso. Aí eu penso assim, é inevitável a tecnologia, ela está aí para nos ajudar também e às vezes atrapalha, né?
Mas tem uma coisa muito especial que a gente não pode perder de vista, que é a conexão humana. Isso não se desfaz de jeito nenhum. Quando você conta uma história, olha nos olhos de uma criança, de um adulto, a pessoa se sente reconhecida, se sente acalentada. Você dialoga só através de um olhar. Igual eu estou olhando aqui para você, a gente não precisa nem, né? Você já deve estar pensando um monte de coisa na sua cabeça, que aquela história ela está contando para mim, o que é isso, né? Então, vai fazendo aquelas sinapses, aquelas conexões, e essa conexão humana não há máquina que possa substituir. Eu acho que é isso, e nada melhor que as pessoas hoje estão à procura, né, dessas conexões que estão se perdendo. E outra coisa também que a gente sabe que os editais pedem é a acessibilidade, né? Isso. Então, quem que você trouxe de Libras, né, para fazer o intérprete de Libras? Eu acho ele um artista à parte, sabe? Tem vezes que a gente está ali olhando ele já, né? Isso. Porque ele está contando a história lá no Libras, eu acho muito incrível. Então, conta pra gente também a importância, né, da acessibilidade e também desse artista, né, que é o intérprete de Libras, né? Eu admiro muito, eu já tentei até, né, fazer algumas aulas de Libras, fazer alguns sinais para que eu possa dialogar. Então, isso daí já é obrigatório, né? Sempre a gente pensou e tem todo esse cuidado de conseguir apresentar os seus trabalhos com acessibilidade, né? Em todas as instâncias. A questão dos PCDs, né? Para a gente atender. A gente está começando agora. Está entendendo melhor isso. Está entendendo melhor. E os projetos, né, os editais, têm incluído isso como uma obrigatoriedade. Isso é muito importante, é muito importante. Porque o intérprete de Libras, igual eu estava conversando, né, com uma das intérpretes, através também, ela faz o jogo do brincar ali. E junto com a linguagem de Libras, né, que é uma outra linguagem, né? Que a gente, e aí a gente percebe também que as crianças aprendem muito, porque ela quer aprender os sinais, quer saber quais são os sinais de cada história. Isso é muito, muito importante, é muito importante. E além dos intérpretes de Libras, vocês entregaram um kit de acessibilidade, né, para os locais, né? Então é um legado concreto que um conta em cada canto. Deixa para esses espaços, né, Alice? Exatamente, é porque está previsto também no projeto, né, que tem que ter esses kits de acessibilidade. E o que seriam esses kits, Alice? Então, são plaquinhas, né, de braille, que a gente faz uma vistoria no local e vê a necessidade do local. Sim. Então, e também tem aquelas capinhas de cadeira, onde tem acessibilidade, e uns adesivos, né, que são acessibilidade universal, que agora é um outro símbolo. Então, a gente entrega esse kit para a instituição parceira, eles ficam muito felizes, né, porque, querendo ou não, às vezes não tem no espaço. Sim, então, você pode proporcionar isso e até é como se fosse assim, olha, vamos prestar mais atenção, né, porque as pessoas podem surgir os PCDs e precisar dessa sinalização. PCDs e... Nós atendemos no primeiro projeto que a gente fez, sem ser esse agora, nós atendemos um outro que foi eu estou esquecendo o nome do local. É tanto o nome dos lugares, né? Sim. Que especificamente, né, a gente atendeu os surdos, também a gente atendeu bastante. E né, para esse projeto agora, qual que foi o maior desafio que vocês enfrentaram, né? Ir para os lugares, se adaptar à realidade de cada canto, né? Exatamente. Como é que foi isso? Então, como eu sempre trabalhei assim, em vários espaços, e a contação de história cabe em vários espaços, não teve muita dificuldade, não, porque se a gente planeja bacana com o espaço, visita o espaço, conversa, apresenta o trabalho, a proposta, aí, até que o espaço que vai nos receber, ele entende como é feito, não é chegar assim e falar assim, não, nos recebam, né? Não, primeiro há um diálogo, uma preparação, a gente conversa, e aí eles vão entendendo a importância de receber o projeto e quais são os benefícios que a gente vai trazer para o espaço. Então, até agora a gente não viu muita dificuldade, não, que não seja assim, algo que seja muito, né? Às vezes um imprevisto aqui, um imprevisto ali, mas nada que a gente possa se organizar. E para esse projeto, foi você a única contadora de história que foi para todos os cantos e levou... Alguns cantos, a gente dividiu em duas partes, né? Nós atendemos quatro espaços, né? E aí...
eu contei em 2, né? Agora o João termina contando em mais 2 espaços, que é no CCI, né? Centro de Convivência para os Idosos, né? Que legal. Eu contei lá no Rede Cidadã e também na escola do Copema lá, Escola Ermelinda de Figueiredo, né? Com os adolescentes. E conta pra gente o que a gente já pode esperar da Alice, né? A gente está ainda aí no meio do ano, né? Então tem muita coisa para acontecer. Tem. Vamos ter mais contação de história, com certeza, por Cuiabá. A gente pode esperar um novo festival internacional de contadores de história. Gostei desse internacional, hein? Adorei, vou correr atrás, hein? É isso. Então, a gente, sempre quando termina um projeto, né, a gente tem que dar uma respirada, prestação de contas, e aí depois a gente já vai partindo, porque eu não trabalho só com esses projetos de produção, né? A gente também trabalha com TV, cinema, né, fazendo propaganda, Sim. e tem em vista aí, alguns trabalhos de cinema. Já está aí quase pronto um novo livro também, né? Porque a gente escreve. Já fica o convite para a gente falar. Exatamente. Quero voltar aqui para fazer certeza. a divulgação desse novo livro, que em breve vai sair. E contação de história eu não paro, né? Sempre tem algum projeto ou outro, algum convite de algum evento, que a gente sempre está atendendo. Então, eu sempre estou na ativa, né? E sempre pensando também no futuro, mas agora vem um período mais, né? Férias, depois vem... já vem a Copa. Esse ano é atípico, né? Isso, aí já vem a eleição, então a gente tenta se encaixar em alguns desses momentos, né? Para continuar sempre trabalhando. O artista não para, né, Alice? Não, e nem deve, né? Não deve, com certeza, não pode, não atender deve. o público. Alice, parabéns pela sua trajetória toda, a gente já acompanha o seu trabalho há muito tempo e muito feliz em ver, né, cada vez novidades, igual você falou, a cabeça não para, está sempre criando, e a gente acompanha muito isso e agradecer, né, de você vir aqui falar com a gente. Cultura Livre está muito feliz, eu e o pessoal de casa, de escutar as suas histórias, e já fica o convite para voltar a trazer o livro e a gente conversar um pouco mais aí sobre esse lançamento. Com certeza. Olha, Elô, eu que agradeço de coração mesmo, sempre quando eu venho aqui, eu sou muito bem recebida, né, é um acalanto. Agradecer toda a minha equipe, que é uma equipe grande do projeto, né, que a gente está trabalhando assim afinco. A equipe nota 1000, viu? Eu falo. Então, sozinha a gente não vai longe, né? Precisa de gente boa do nosso lado. Eu estou aí com a parceria com a Mazé, né? A Mazé Oliveira, tem a Priscila também, né? A Bruna. Também tem o Pedro Mutzenberg. Então, eu vou esquecer nome, né? Mas pode falar nome, senão eu esqueço. Não me esqueço. Mas toda a equipe se sinta abraçada. E vocês daqui, né, do Cultura Livre, é muito, muito gratificante. E todo o público, né? Sim, a gente faz para o público de casa, né? Eles são uma grande equipe. Posso deixar minhas redes? Com certeza, por favor. Quem quiser saber mais, né? Porque a história, são 30 anos de história, Acho que a produção tem seu Instagram, tem, João? O Instagram da Alice aí para a gente divulgar? Alice Oliveira, é isso? Alice com 2 Cs, né? Alice com 2 Cs, como diz a produção, né? A produção já avisou. A assessoria de imprensa, a Priscila já avisou. Alice com 2 Cs. Alice com 2 Cs, né? Ponto Oliveira. E tem meu site também. Olha lá, o Instagram da Alice. Isso, olha lá, Alice com Oliveira. E aí, clicando ali, né, João, clicando, a gente entra no site dela, é isso? Exatamente, já tem o site ali, que é aliceoliveira.com.br. E já vai saber tudo aí sobre a minha trajetória, os outros projetos que eu tenho. Quem quiser conhecer a Alice, um conto em cada canto, segunda edição. Foi de 8 agora até 22 de maio. E aí está o João e eu. E por trás desse projeto toda uma equipe imensa. Sim, com certeza. Muito feliz, viu, com o resultado desse projeto, também a reverberação que tem. A assessoria de imprensa arrebenta, sabe? Não dorme no serviço, não. Não dorme, né? Esse povo nem dorme, eu não sei o que eles fazem. É uma tal de dupla chamada Priscila e Bruna, menina do céu. É dupla sertaneja? Ela não dorme no serviço, não. Olha, muito obrigada pelo carinho, pelas risadas, pelo aprendizado. A gente sempre conversa, sempre aprende um pouquinho, né? E obrigada, é isso, gente. Vocês aí de casa, acompanhem a Alice nas redes sociais, acessem, fiquem por dentro. Quem sabe ela pode estar aí pertinho de você e você escutar uma contação de história. Se você não escutou ainda a Alice contando uma história,
Prepara o coração, viu? Porque é de arrepiar. Obrigada, Elô. Tchau, Alice. Valeu. Tchau, tchau, gente. Fique com a gente, que no próximo bloco tem mais Cultura Livre.